Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, atualmente o estado de Minas Gerais não tem registros de casos agudos de doença de Chagas. O último caso agudo registrado foi em 2010. Já os casos crônicos de doença de Chagas não são considerados como notificação compulsória pelo Ministério da Saúde. Porém, o estado de Minas Gerais, desde dezembro de 2018, passou a incluir a doença de Chagas crônica na lista estadual de doenças de notificação obrigatória. E os casos são mais frequentes em idosos. Quando diagnosticada, a pessoa também passa por algumas restrições. Elas vão estar em tratamento também, né? Nós vamos tratar sinais e sintomas, né? Melhorar condições e qualidade de vida dessas pessoas, né? E elas têm algumas restrições com relação à doação de sangue, com relação a outros procedimentos, para que não haja risco, né? De contaminação de outras pessoas. Que naquele momento ela passa a ter o tripanossomas, né? Circulante em corrente sanguínea. Então há algumas restrições, sim. A prevenção consiste no ambiente limpo e nos cuidados com os alimentos triturados. Já no momento da picada, o recomendado é lavar o local com água corrente e evitar coçar a região. A gente sabe que o barbeiro, às vezes, ele não vai evacuar em cima, né? Ele evacua ao lado. No coçar, a gente acaba levando as fezes para dentro da ferida. Então, sempre que você vê que teve realmente uma picada, o ideal sempre é lavar na água corrente, com água e sabão, depois você secar e evitar ficar coçando, até porque causa microlesões e até aumenta a possibilidade de uma manifestação não só de uma doença de Chagas, mas também de outras doenças. A doença de Chagas é transmitida através das fezes do barbeiro. Ela pode ser aguda, quando é diagnosticada no início, e crônica, quando é detectada tardia. Os sintomas são vários e podem ser confundidos com os de uma gripe. Por isso, é difícil detectar a doença logo no início. Depois de cerca de 14 dias da picada, as pessoas vão ter uma reação local no lugar da picada, mas nada que vai chamar muita atenção. E depois de 14 dias começam sintomas como dor no corpo, dor de cabeça, febre, mal-estar, fraqueza, falta de apetite, náuseas, vômitos. São sintomas muito inespecíficos, não tem nada que chama muita atenção. Então muitas vezes a pessoa espera, vamos esperar, acho que é uma gripezinha, vai melhorar sozinho e acaba melhorando. E essa doença aguda, se eu tivesse tratado ela nessa fase, a gente conseguiria um sucesso muito grande. Se a pessoa não tratar, ela vai evoluir para uma fase crônica, que é quando o micro-organismo ele vai alojar na musculatura lisa, que é a musculatura do trato gastrointestinal, ou a musculatura do coração. Por isso que as manifestações tardias da doença de Chagas são megaesôfago chagásico, megacólon chagásico, ou seja, o esôfago que vai crescer muito, o intestino que vai crescer muito, ou uma insuficiência cardíaca, onde o coração também vai ficar inchado. A Lei Lucas ficou conhecida e foi criada em homenagem ao estudante Lucas Begali Zambora, de 10 anos, que faleceu em 2017, após engasgar durante um passeio promovido pela escola na qual estudava. Entenda mais sobre a lei na entrevista. Estou com o tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Pedro Aihara, para esclarecer algumas dúvidas sobre a Lei Lucas. Bem, muito obrigada por sua participação. Nós que agradecemos a oportunidade. Em quais instituições a Lei Lucas deve ser aplicada? Olha, a Lei Lucas ela vale tanto para estabelecimentos de educação básica, estabelecimentos de recreação infantil, tanto da rede pública quanto da rede privada. Certo. Quais benefícios essa lei traz? Ela muda alguma rotina nas escolas? Essa lei ela é muito importante porque ela torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros dos professores e funcionários desse tipo de estabelecimento. E com isso ela faz com que essas pessoas, no momento em que uma criança, alguém que esteja sob responsabilidade delas, entre uma situação de emergência e de urgência, elas consigam, ministrar os primeiros socorros até a chegada a um hospital ou então a chegada de uma equipe médica no local. Com isso a gente torna muito mais provável a possibilidade de uma criança ela se recuperar melhor num acidente, a gente diminui o número de fatalidades que acontecem nesse tipo de situação. Então, basicamente, esses funcionários eles estarão mais preparados a lidar com uma situação de emergência e, por isso, ela é muito positiva. Certo. Quais sanções estão previstas aí para as instituições que não cumprirem essa lei?
Olha, a lei ela traz como sanção a notificação em primeiro lugar, a aplicação de multa, que pode ser em dobro no caso de reincidência, e se houver nova reincidência, o estabelecimento ele pode ter o alvará de funcionamento dele cassado, ou então, no caso de ente público, pode também haver a responsabilização patrimonial. Certo. O que falta para essa lei entrar de fato, Ela já está em vigor, mas ser praticada, E quem pode fornecer o curso para as instituições? Ela é uma lei do final do ano passado, de outubro, ela ainda não está regulamentada, as discussões sobre a regulamentação dela já estão acontecendo em todo o Brasil, muitas das escolas já estão se adaptando e basicamente o curso que esses funcionários e professores eles têm que fazer é um curso que ele deve ser feito anualmente, a reciclagem e o próprio curso, e ele deve ser fornecido por instituições que sejam instituições dessa área de capacitação em urgência e emergência devidamente autorizadas. Com isso, a gente garante que todos esses funcionários tenham um nível técnico mínimo para poder atuar nessas situações. Em instantes, Polícia Militar desenvolve operação natalina em toda a região norte de Minas.